O que você faria se a inteligência artificial mais avançada do planeta, treinada para decifrar dados da NASA e hieróglifos antigos, simplesmente travasse e se recusasse a responder ao analisar uma imagem? Isso não é ficção científica. Aconteceu em uma das instituições de pesquisa mais respeitadas da Europa, quando alimentaram o sistema com um padrão encontrado em uma plantação. Enquanto muitos céticos insistem que os círculos nas plantações não passam de vandalismo de fazendeiros ou brincadeiras de mau gosto, a ciência acabou de encontrar evidências físicas que a biologia e a física humana simplesmente não conseguem explicar. Estaríamos diante de uma rede de comunicação global que está sendo construída bem debaixo dos nossos narizes há décadas. Antes de continuarmos, eu quero saber a sua opinião sincera nos comentários. Você acredita que esses padrões são a maior fraude da história ou a prova definitiva de que uma inteligência superior está tentando calibrar a nossa mente para algo que ainda não estamos prontos para entender? Assista até o final, porque o que os cientistas descobriram sobre a reação do cérebro humano ao olhar para esses símbolos vai mudar tudo o que você pensa sobre a realidade. A máquina que se recusou a responder. Este é um evento documentado dentro de uma das mais respeitadas instituições de pesquisa de IA da Europa. Suas descobertas permanecem cientificamente inexplicadas até hoje. A equipe construiu um sistema com um objetivo: classificar todo o padrão visual na Terra. Eles o treinaram com hieróglifos maias, gráficos de telemetria da NASA, mandalas tibetanas e séculos de arte humana. E ele lidou com cada um deles com notável precisão. Tudo mudou com um comentário casual: ninguém tentou os círculos nas plantações ainda. Um cientista chamou de rabiscos glorificados de fazenda. Outro disse que talvez estivessem prestes a confirmar que alienígenas têm um hobby muito incomum de decorar campos agrícolas. Eles alimentaram a imagem no sistema com zero expectativas. A velocidade de processamento caiu imediatamente. A tela exibiu um aviso que ninguém naquela sala jamais havia visto antes: pico de entropia algorítmica. Uma segunda imagem seguiu, depois uma terceira. O mesmo alerta todas as vezes, a mesma conclusão final todas as vezes: inclassificável. Essa palavra paralisou todos na sala. A IA estava funcionando perfeitamente. Ela detectou estrutura, detectou geometria e detectou repetição dentro de cada formação, mas não as colocou em nenhuma categoria conhecida, porque nada em todo o seu treinamento correspondia ao que estava observando. O que tornou isso verdadeiramente perturbador foi a precisão da recusa. Uma IA confusa produz saídas desorganizadas. Ela erra, dá respostas inconsistentes, mas este sistema respondeu com perfeita clareza todas as vezes, e essa clareza entregou a mesma conclusão repetidamente. Isso não pertence a nenhuma categoria na qual fui treinado. Os pesquisadores executaram diagnósticos, eles verificaram o sistema em busca de bugs, reiniciaram e recarregaram. Tudo voltou completamente limpo. A IA estava funcionando exatamente como projetada. O problema não era a máquina, o problema eram os próprios padrões. O padrão que se comporta como um sinal. Depois que o choque inicial se acalmou e a equipe entrou em modo de investigação séria, eles isolaram a imagem do círculo na plantação que acionou a maioria dos sinais de aviso. E eles deram zoom. O que eles viram paralisou a sala. A estrutura interna do padrão parece surpreendentemente familiar para qualquer um que tenha estudado física de ondas. As formas espelham o que os físicos chamam de padrão de interferência, o mesmo efeito visual que você vê quando duas ou mais ondas colidem na água, ou quando ondas de luz se cruzam e criam anéis de energia sobrepostos. A IA percebe essa semelhança imediatamente. Ela muda para um modo de processamento completamente diferente. Em vez de analisar o círculo na plantação como uma imagem estática, o sistema começa a tratá-lo como um sinal ao vivo, algo dinâmico, leiado e transmitindo informação. E este é um comportamento altamente incomum. O sistema só entra neste modo para um tipo específico de dados: arquivos criptografados. Quando a IA encontra um arquivo de dados bloqueado ou ilegível, ela procura por estrutura oculta, repetição e ruído de sinal. Esse comportamento exato é ativado aqui, acionado por uma fotografia de trigo em um campo de trigo. Os pesquisadores observam a IA probar o padrão por código oculto. Ela procura por sequências binárias, procura por formatos de criptografia conhecidos, testa todos os métodos de decodificação disponíveis em sua biblioteca. O sistema esgota toda a sua biblioteca de decodificação. Padrões binários, chaves de cifra, estruturas de código, todos eles retornam o mesmo resultado: silêncio.
Mas aqui está a reviravolta que realmente dobra a mente. Ao mesmo tempo em que o padrão não contém código legível, o sistema continua a tratá-lo como uma fonte de dados ativa. A IA se comporta como se a informação definitivamente estivesse presente. Ela simplesmente não tem as ferramentas para lê-la. Essa combinação, estruturada como dados, impossível de decodificar, força a equipe para território completamente novo. Com o mistério do padrão de interferência ainda não resolvido, a principal analista de dados da equipe se apresenta, e seu nome é Doutora Helena Kravtsov, e ela tem a reputação de abordar dados estranhos com pensamento frio e metódico. Ela não descarta anomalias, ela as testa de todos os ângulos possíveis. A doutora Helena decide executar um teste de compressão na imagem mais complexa do círculo na plantação. Veja como a compressão funciona em termos simples. Quando você compacta um arquivo digital, o sistema remove repetições desnecessárias e dados redundantes. Padrões simples compactam dramaticamente. Mesmo os complexos reduzem de tamanho em uma quantidade significativa. Essa é a regra universal da compressão digital. Todo arquivo fica menor. A doutora Helena executa o algoritmo e observa o resultado. O tamanho do arquivo aumenta. Ela executa o teste novamente. Algoritmo diferente, sistema diferente, mesma imagem. Cada tentativa de compressão produz o mesmo resultado impossível. Em vez de simplificar os dados, o sistema tem que gerar mais informações apenas para descrever o que está vendo. A doutora Helena compara isso ao comportamento da codificação de DNA. Dentro do DNA, enormes quantidades de informações biológicas são armazenadas em arranjos extraordinariamente compactos. Quando você decodifica essa estrutura, ela se desdobra em uma complexidade de tirar o fôlego. Os dados do círculo na plantação se comportam de forma semelhante, exceto por uma diferença crítica. O DNA tem uma lógica conhecida. Os pesquisadores entendem o sistema, mesmo que não tenham lido todas as sequências. Este círculo na plantação não tem lógica conhecida, e ainda assim, ele possui estrutura, consistência e profundidade que superam qualquer sistema de codificação feito pelo homem que a equipe já encontrou. O padrão carrega densidade de informação além de qualquer coisa no banco de dados, e ninguém consegue explicar como. Dados de laboratório contam uma história, o campo real conta outra. A equipe toma a decisão de visitar o local físico onde a formação mais complexa apareceu, porque algumas verdades existem apenas no chão. Quando eles chegam, a paisagem parece comum à primeira vista. Céu aberto, trigo ondulante, o ritmo familiar do ar do campo. Então eles entram na formação e imediatamente as coisas começam a parecer diferentes. As plantas estão dobradas, mas não quebradas. Cada haste se curva em um ângulo preciso de 90 graus, dobrada de forma limpa em um ponto nodal, sem qualquer sinal de dano. As plantas ainda estão vivas, ainda verdes, ainda crescendo em sua posição dobrada. Qualquer fazendeiro dirá que isso desafia a biologia vegetal básica. Quando você força uma haste de trigo a se dobrar tão bruscamente, ela quebra ou se machuca, descolore e morre em dias. Essas plantas não mostram nada disso. Elas foram dobradas com uma delicadeza e precisão que nenhuma ferramenta de prensagem física pode replicar. Então a equipe percebe o arranjo. As hastes não estão simplesmente achatadas, elas estão entrelaçadas, uma camada passando por cima da outra. Depois, uma terceira camada cruzando andas. O padrão forma uma estrutura tridimensional interligada em toda a formação. Criar isso manualmente exigiria horas de trabalho cuidadoso e meticuloso, mesmo para uma equipe habilidosa. E ainda assim, o solo circundante não mostra nenhuma evidência de presença humana, nenhuma pegada, nenhuma marca de equipamento, nenhuma trilha de arrasto, nenhuma marca de pneus. O solo fora da formação está completamente intocado, como se o padrão tivesse aparecido sem que ninguém jamais pisasse no campo. Então a análise do solo começa e o mistério se aprofunda ainda mais. Os resultados de laboratório de amostras de solo dentro da formação revelam
revelam minúsculas estruturas cristalinas. Partículas minerais se fundem de maneiras que sugerem exposição rápida ao calor. Junto a elas, os pesquisadores encontram microesferas metálicas, partículas metálicas perfeitamente redondas, o tipo que se forma quando o material derrete completamente e então esfria instantaneamente. E em certas áreas, o alinhamento magnético das partículas do solo mudou, como se uma força invisível as reorganizasse. Estas são assinaturas clássicas de exposição eletromagnética de alta frequência, mas a área não possui infraestrutura de energia dentro de alcance. Nenhuma torre, nenhum equipamento militar, nenhuma fonte de energia conhecida de qualquer tipo. O campo está limpo, a evidência não. Além da matemática humana. Mas com evidências físicas em mãos e os dados de laboratório já apontando para algo extraordinário, a equipe decide escalar a pesquisa dramaticamente. Analisar círculos individuais nas plantações nunca será suficiente. Eles precisam de uma visão global. Os pesquisadores começam a coletar fotografias aéreas de alta resolução de todo o mundo. Diferentes países, diferentes anos, diferentes níveis de complexidade. Após semanas de coleta e verificação de fontes, eles têm mais de 200 imagens de formações confirmadas carregadas no sistema de IA simultaneamente. Esta é a maior análise de círculos nas plantações já realizada. A IA começa seu trabalho. Ela divide cada padrão em seus componentes centrais: ângulos geométricos, razões de simetria, intervalos de espaçamento, frequências de curva, tudo é medido e comparado. Nos resultados iniciais, a IA encontra exatamente o que os pesquisadores esperavam. Muitas formações contêm espirais de Fibonacci, a mesma sequência matemática encontrada em conchas, girassóis e galáxias. Outras carregam estruturas de mosaico de Penrose, uma forma de geometria tão complexa que matemáticos só a descreveram formalmente na década de 70. A IA as categoriza com confiança. Elas representam o limite superior da expressão matemática conhecida humana. Impressionante, mas explicável. Então, o sistema atinge um nível mais complexo de formações. O mesmo comportamento de recusa retorna. Esses padrões mantêm simetria perfeita e precisão extraordinária, mas eles não se encaixam em nada na base de conhecimento da IA. Sem qualquer tradição matemática, escola de design cultural e processo de formação natural, o sistema marca-as com uma classificação interna separada, um terceiro grupo que está além das categorias feitas pelo homem e naturais. E esse terceiro grupo muda tudo o que os pesquisadores entendiam sobre o fenômeno. Impressões digitais estruturais em todos os continentes. Em todos os continentes, algo inesperado acontece no momento em que a IA começa a trabalhar com o conjunto de dados global. Os pesquisadores esperam encontrar padrões aleatórios e desconectados de diferentes partes do mundo. Alguns simples, alguns complexos, principalmente isolados. Essa é a suposição que todos no laboratório carregam ao entrar nesta fase da pesquisa. A IA prova que todos eles estão errados. Ela começa a encontrar conexões profundas, precisas e inegáveis, que cruzam milhares de milhas e décadas de tempo. Os pesquisadores se inclinam para a frente, porque o que o sistema identifica vai muito além da similaridade superficial. E estas são impressões digitais estruturais, pequenos elementos geométricos se repetindo com precisão extraordinária em formações que não têm absolutamente nenhuma razão lógica para compartilhar algo em comum. Razões de arco específicas aparecem em um campo na Inglaterra. Então, as mesmas razões surgem dentro de uma formação na Argentina. Então, elas reaparecem anos depois em uma formação completamente separada no Japão. Ângulos de simetria particulares, sequências de curva recorrentes, as mesmas relações matemáticas aparecendo repetidamente em diferentes países, diferentes anos e diferentes níveis de complexidade. A equipe considera imediatamente a explicação mais direta. Talvez os criadores de círculos nas plantações compartilhem designs e ideias online. Talvez as comunidades humanas espalhem esses padrões através de redes sociais e inspiração. Parece razoável. Então, a IA testa isso diretamente. O sistema ignora completamente as aparências superficiais e mede a geometria interna de cada formação, a estrutura matemática subjacente que fica invisível sob o design visual. Duas formações entram na análise parecendo completamente diferentes por fora. Diferentes formas, diferentes tamanhos, diferentes estilos visuais. Mas quando a IA compara suas razões
divisões internas, os números se alinham com precisão impressionante. Uma formação acaba sendo uma rotação perfeita de 180 graus da outra. Projeto idêntico, orientação oposta, separadas por anos e continentes inteiros. O compartilhamento humano não pode explicar esse nível de consistência matemática. Criar esse grau de precisão de arco em um campo aberto, durante a noite, sem instrumentos guiados a laser ou equipamento de levantamento mecânico, vai além do que até mesmo os topógrafos profissionais mais habilidosos poderiam alcançar de forma confiável em condições de luz diurna perfeita. A precisão, por si só, descarta a recriação humana casual. A equipe dá o próximo passo lógico. Eles plotam cada formação confirmada em um mapa global e começam a comparar posições, formas. O que o mapa revela paralisa a sala. As formas se agrupam de maneiras que apontam diretamente para uma distribuição geográfica intencional. As formas se referenciam umas às outras em vastas distâncias, e os padrões seguem uma linha de tempo clara, formações iniciais carregando círculos simples e simetria básica, então gradualmente evoluindo para fractais, razões avançadas e geometrias multicamadas que exigem poder de computação moderno para analisar completamente. Algo parece estar sendo construído, camada por camada, ano após ano, formação por formação. A conclusão chega lentamente, mas com total clareza. Esses círculos nas plantações estão conectados. Cada um deles. Eles funcionam como nós individuais dentro de uma rede muito maior. Cada um completo por si só, mas apontando para algo muito maior quando vistos juntos. E essa percepção muda tudo o que os pesquisadores pensavam que entendiam sobre o fenômeno. O sistema de sinal distribuído. A teoria da rede chega totalmente formada durante uma sessão noturna no laboratório. Um dos pesquisadores sêniores faz uma comparação que se encaixa instantaneamente para todos na sala. A internet funciona através de um sistema distribuído, milhares de servidores individuais, cada um contendo um pedaço do todo, conectados por caminhos invisíveis em uma estrutura unificada. Nenhum servidor único contém tudo, mas juntos eles carregam toda a rede. As formações de círculos nas plantações se encaixam perfeitamente nesse modelo. Cada formação é completa por si só, um padrão geométrico coerente e completo, sem peças faltando. Mas quando vistos juntos ao longo do tempo e da geografia, os padrões se interligam, ângulos referenciam outros ângulos, proporções ecoam em diferentes locais, temas geométricos evoluem e se expandem de uma geração de formações para a próxima. A linha do tempo conta uma história clara. Formações iniciais de décadas passadas são simples, círculos limpos, simetria básica, complexidade mínima. À medida que os anos avançam, os designs ficam mais ricos, fractais aparecem, geometrias multicamadas emergem, referências matemáticas tornam-se mais sofisticadas a cada década que passa. Qualquer que seja o sistema que está produzindo esses padrões, parece estar atualizando sua própria linguagem, começando com sinais elementares, então gradualmente transmitindo estruturas mais complexas, como se estivesse calibrando a mensagem para um receptor que está lentamente se tornando mais capaz de entender. A equipe de pesquisa nomeia essa estrutura de sistema de sinal distribuído. Sobre este modelo, nenhum círculo na plantação carrega a mensagem completa. O conteúdo completo só se torna visível quando todos os nós são mapeados, conectados e lidos em sequência, como montar uma mensagem que foi codificada em milhares de páginas espalhadas por todo o planeta e entregue uma peça por vez, ao longo de décadas. E a parte mais perturbadora dessa teoria não é o que ela descreve, é a pergunta que ela imediatamente levanta. Se um sistema de sinal existe, alguém ou algo o está enviando. A descoberta final nesta investigação não vem da IA, ela vem das pessoas que olham para os padrões. No final do estudo, a equipe de pesquisa realiza um experimento separado. Eles mostram uma seleção das formações de círculos nas plantações mais complexas para voluntários humanos e monitoram sua atividade cerebral em tempo real usando equipamento de varredura neurológica. Os resultados adicionam uma camada a este mistério que ninguém antecipa. Certas formações desencadeiam a ativação em regiões cerebrais associadas ao reconhecimento profundo de padrões e ao processamento emocional, as mesmas regiões que respondem à música, a rostos e à linguagem.
Estas não são regiões que se ativam quando uma pessoa simplesmente olha para uma forma. Estas são regiões que se ativam quando o cérebro detecta significado. Os padrões não são apenas visualmente impressionantes, eles produzem uma resposta que o cérebro reserva para a comunicação. A equipe de pesquisa rotula esse efeito de mensagens neurosimbólicas. A ideia é de que essas formações carregam informações codificadas não em palavras ou símbolos legíveis, mas em estruturas geométricas que falam diretamente a camadas mais profundas da cognição humana. A mensagem ignora a análise consciente. Ela vai direto para a parte do cérebro que processa o significado antes da compreensão. Essa descoberta coloca toda a investigação em foco. A IA não consegue categorizar esses padrões porque eles não pertencem a nenhum sistema humano conhecido. O solo sob eles carrega assinaturas de energia que não têm fonte local. As formações compartilham impressões digitais estruturais em continentes e décadas. O conjunto de dados global revela uma rede que se torna mais complexa ao longo do tempo, e o cérebro humano responde a eles como se estivesse recebendo uma comunicação. Cada fio aponta para a mesma possibilidade. Esses padrões são intencionais, eles carregam informação e eles são desenhados para um receptor que percebe o significado através da estrutura e não da linguagem. Os pesquisadores atingem o limite do que a ciência pode atualmente responder. Eles documentam tudo, publicam suas descobertas e deixam a pergunta mais importante em aberto. Se esta é uma mensagem e tudo o que eles encontraram sugere que sim, então quem construiu o sistema para entregá-la? Que inteligência tem transmitido ao longo da história humana uma formação por vez, esperando pacientemente que finalmente tenhamos as ferramentas para perceber? A IA encontrou o sinal. A humanidade ainda tem que decodificar o remetente. A ciência chegou ao seu limite atual. O que começou como uma análise de rabiscos em fazendas revelou uma rede global de informações que desafia a compreensão digital e a biologia das plantas. A IA encontrou o sinal, detectou a estrutura e confirmou que esses padrões não pertencem a nenhuma categoria humana conhecida. A pergunta que resta não é mais se essas formações são reais, mas sim quem está enviando a mensagem e por que agora. Seria uma inteligência esperando pacientemente que tivéssemos a tecnologia necessária para finalmente notar sua presença? Se a evidência física e os dados da IA mexeram com a sua percepção de realidade, não guarde isso para si. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que duvida de tudo e inscreva-se no canal com o sininho ativado. A próxima grande revelação já está a caminho e você não vai querer ficar de fora quando o código for finalmente decifrado. Até a próxima descoberta.